Boa noite, irmãos. É uma alegria estar aqui falando com vocês. Só é estranho que a gente fala boa noite e fica esperando a resposta, a igreja está vazia, né? Mas vai passar, né? Esse tempo vai passar, se Deus quiser. Em breve as coisas voltam ao normal e a gente vai estar junto de novo, se Deus quiser. Eu trouxe aqui um tema, construindo pontes e não muros, né? Que tema mais esquisito. A gente precisa de muro também, né? Qual o problema de construir muro? Agora não pode construir muro mais? Pode, claro que pode, né? Neemias construiu lá os muros da cidade de Jerusalém. Eu mesmo, quando era pequeno, ajudei meu pai a levantar um muro da nossa casinha lá. Mas, na verdade, isso é uma metáfora de uma história que eu queria contar para vocês. É bem conhecida, talvez até a maioria já deve ter ouvido, que diz o seguinte: dois irmãos tinham uma fazenda, uma do lado da outra, e eles brigaram. Eles nem lembravam por que eles brigaram. Eles se desentenderam. E essas duas fazendas, elas eram separadas por um rio. E aí eles pararam de se falar, e não se falavam, não se olhavam mais. Foi passando o tempo, eles esqueceram o motivo da briga, só sabia que um odiava o outro. Certa vez, passou um carpinteiro em uma das fazendas e falou com o proprietário: olha, você não tem trabalho aí para mim? Ele falou: tenho sim, eu vou te dar madeira e eu quero que você construa um muro entre a minha fazenda e a fazenda do meu irmão. Eu sou brigado com o meu irmão, eu odeio meu irmão, e eu não quero uma cerca, eu quero um muro, porque eu não quero nem ver o meu irmão lá do outro lado. Então você pega a madeira que você precisar, pode pegar e construir esse muro. E o carpinteiro: tudo bem. E aí um dia o proprietário da fazenda foi dar uma olhada para ver como estava o trabalho, e ele olhou e não tinha muro algum. E aí ele chama o carpinteiro, bravo, furioso, fala: cadê o muro que eu mandei você construir? E aí ele fala: olha, ao invés de fazer um muro, eu fiz uma ponte. Eu peguei a madeira que você me deu e construí uma ponte aqui. E aquele homem, quando ele ia se explodir de ira, ele olhou do outro lado da ponte, estava o irmão dele. E aí eles se olharam e atravessaram. Ele atravessou a ponte, encontrou o irmão dele lá do outro lado, deu um abraço. Um pediu perdão para o outro, eles nem sabiam mais por que estavam brigados. Só sabiam que queria acabar com aquilo e se perdoaram. Então aqui a metáfora é que a ponte, ela conecta, a função da ponte é ligar. E a função do muro é proteger, mas ele separa. O muro, ele é barreira. E aí o que a gente vai falar hoje, é uma palavra que eu até já levei no meu PG, é que nós, como seguidores de Jesus, temos que imitá-lo, e ele era um construidor de pontes. Jesus fazia conexões com as pessoas, ele se ligava com as pessoas. Nós vamos falar de um texto hoje sobre isso, mas antes eu queria trazer aqui para vocês 2 livros. Eles não são cristãos, mas eu queria trazer um detalhe desses 2 livros. O primeiro, ele chama O Príncipe. O autor é Maquiavel, Nicolau Maquiavel. Esse livro é quase da idade do Brasil. Ele foi escrito em 1513, é bem antigo, né? E o que acontece? O príncipe, todo mundo mandava presente para o príncipe, né, que era o rei lá da Itália. O Maquiavel não tinha dinheiro, então o que ele fez? Escreveu um livro e colocou conselhos para o príncipe. Conselhos de administração, de liderança. Muitas pessoas vão fazer uma vinculação do Maquiavel a coisas más. Então, quando tem um plano, fala que aquele plano é maquiavélico, que é do mal, e não necessariamente. Maquiavel, ele não era mau, mas ele era duro, ele era objetivo. O príncipe precisava governar, e ele faria o que fosse preciso para se manter no poder. E o objetivo final do Maquiavel era que o povo tivesse paz, que tivesse estabilidade. Mas se fosse preciso, o rei deveria usar a força. Pois bem, no capítulo 17, Maquiavel ele vai trazer a seguinte questão: o que é melhor? O líder ser amado ou ser temido? Ele vai dizer que o bom é que seja os dois, que ele seja tanto amado como temido. Mas se ele tiver que escolher, que ele escolha o medo e não o amor. Por quê? Porque o amor, do ponto de vista de sentimento, o amor, né, como sentimento, ele é instável. Uma hora você gosta da pessoa, mas aí ele faz alguma coisa com você, aí você já não gosta tanto assim. O amor, ele é mais volúvel, já o medo não. Se você tem medo de alguém, mesmo que aquela pessoa venha com toda a simpatia com você, e te dê um abraço, e te dê um presente, você vai ficar desconfiado, porque você tem medo daquela pessoa. Maquiavel vai dizer, então, para que você possa governar, é mais importante que as pessoas tenham medo de você do que elas amem você. Essa ideia parece estranha, mas ela é muito presente nos dias de hoje. Quantas vezes a gente
prefere que o filho tenha medo, ao invés de que ele nos ame. Um exemplo claro, a gente está vivendo agora. A pandemia. Um grupo está querendo nos colocar medo. Medo da doença, e aí fazem campanhas, mostram pessoas morrendo, cadáveres caindo no meio da rua, os hospitais lotados, aquela cova, o cemitério abrindo uma cova com um trator. O que isso é? Para botar medo, para que a gente fique em casa, para que a gente fique em isolamento social. Existe um outro grupo que fala o contrário. A gente tem que ter medo da crise, da economia, o país vai quebrar, vai ficar todo mundo desempregado, vai ter saque nos supermercados. Medo, para que a gente saia para trabalhar. Um exemplo claro é, por exemplo, a máscara. O uso da máscara, ela deveria ser um ato de amor. Por quê? Porque eu uso a máscara para que eu não contamine ninguém, caso eu esteja infectado. Então eu uso a máscara pensando na pessoa do meu lado. Mas 99,9% das pessoas usam a máscara com medo de se contaminar. Então, o que isso faz, irmãos? O medo causa um estresse. A gente está vivendo uma fase, uma sociedade com medo. As crianças, de repente, agora não podem mais ir para a escola, estão dentro de casa, estão estressadas. Agora a família tem que conviver ali 24 horas. Com medo de sair, às vezes tem que sair, e aquele profissional que tem que sair? Como que ele sai? Ele sai com medo. Quando ele volta com medo. Esse medo gera um estresse, eu queria que a gente pensasse nisso. E o segundo livro é um livro de Marshall Rosenberg, que chama Comunicação Não Violenta. Ele fala das formas que as pessoas se falam, e aí o Marshall Rosenberg ele vai dizer o seguinte: toda grosseria é um pedido de socorro. Se a gente conseguisse enxergar por trás de uma grosseria, essa sociedade que está com medo, que está estressada, que está cansada, ela está se machucando. Muitas vezes nós acabamos entrando em atrito dentro de casa, maltratando, falando palavras que a gente não devia falar, machucando as pessoas. Isso é fruto desse medo todo que eu acabei de dizer e desse estresse que nós estamos vivendo. Marshall Rosenberg vai dizer o seguinte: se a gente conseguisse olhar para além da grosseria, olhar para a pessoa e tentar se colocar no lugar daquela pessoa e tentar sentir o que aquela pessoa está sentindo, a gente entender que às vezes uma palavra de grosseria que alguém usa com a gente, a esposa, o filho, o pai, a mãe, na verdade por trás tem uma pessoa que está extremamente cansada, que está extremamente estressada. E a gente ia enxergar aquela palavra como um pedido de socorro. Vamos entrar então, vamos falar daquele que era o construidor de pontes por excelência, né? Vamos falar do nosso grande engenheiro, que era o nosso Senhor Jesus Cristo, e eu quero trazer aqui um texto da Bíblia que é bem conhecido e que vai demonstrar um pouco desta habilidade que Jesus tinha em se conectar com as pessoas, que está lá no Evangelho de João, no capítulo 4. Eu não vou fazer aqui a explanação completa, a gente nem tem tempo para isso, dessa história. Recomendo que você leia, está lá, o capítulo 4 de João, pode ler inteiro. Eu vou pegar alguns pontos dessa história e a gente vai aqui fazer algumas análises do que aconteceu naquela tarde. Essa história, ela não é uma história por acaso. João, ele não colocou isso no meio do livro dele por acaso. Tinha um objetivo, ele queria falar alguma coisa com essa história. Então, no verso 4 lá de João, capítulo 4, diz assim, Jesus estava na Judéia, queria ir para Galiléia. Se você olha no mapa, o caminho mais curto de fazer esse trajeto passava por meio de Samaria. E aí, o verso 4 vai dizer assim, era-lhe necessário passar por Samaria. Apesar da gente ter essa questão da geografia, do seu caminho mais curto, eu sempre fico pensando que nada que Jesus fazia era por acaso. Então esse era necessário pode também ser assim, porque era necessário que Jesus encontrasse aquela mulher aquele dia, naquele poço. Pois bem, assim que chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho, havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu
por volta do meio-dia. Grave isso aí, daqui a pouco a gente volta nessa questão. Isso era meio-dia, Jesus caminhando o dia inteiro. A região de Israel é uma região desértica, é quente, faz calor. A meio-dia, Jesus senta naquele poço para descansar enquanto os discípulos foram comprar comida. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Como eu disse no verso 8, os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Veja como Jesus era simples, né? Ele tinha uma necessidade, ele estava com sede, ele pediu água. Sabe que muitas vezes os conflitos surgem porque a gente tem uma necessidade e não fala. Não fala de maneira clara, assim, olha, eu gostaria que fosse feito assim. Eu estou cansado, eu estou com sono. Eu gostaria que você poderia, por favor, fazer determinada coisa para mim? Essa dificuldade que a gente tem de falar com clareza as nossas necessidades também causa muito conflito. Mas olha só como Jesus não perdeu a oportunidade, né? Ele chega ali, está sentado num poço, vê uma mulher aqui, vai pegar água, ele já vai conversar com aquela mulher. A gente às vezes pensa que para fazer evangelismo precisa de uma grande estratégia, precisa ler um livro sobre evangelismo, com técnicas de evangelismo, com uma cruzada evangelística, precisa vir um missionário de fora para evangelizar, sendo que na verdade a gente consegue evangelizar no nosso dia a dia, no ônibus, na fila do banco, na fila da feira, ali comprando uma fruta, escolhendo uma fruta. Jesus, ele pegava situações ali do dia a dia e já encontrou com aquela mulher e começou a fazer uma ponte com ela. Se conectou com essa mulher. Agora observem o que essa mulher fala no verso 9. Jesus só pediu um copo d'água. E a gente tem até hoje essa coisa de não se nega um copo d'água para ninguém, né? Aqui em São Paulo isso não é muito normal, mas eu sou lá de Minas, na minha cidade, vou falar dela daqui a pouco, é muito quente. É normal as pessoas baterem na porta lá no meio do dia. Ô moço, me dá um copo d'água? Normal. Olha o que essa mulher responde para Jesus. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Nós estamos vivendo a era da grosseria. É, assim, extremamente mal educada. Ela foi extremamente grossa com Jesus e ela vai ser ainda algumas outras vezes grossa com Jesus. E como eu falei anteriormente, infelizmente, nesses dias que nós estamos vivendo, a gente acaba sendo grosso demais uns com os outros. O que a gente tem que fazer uma reflexão é que será que eu não posso aguentar essa grosseria, mesmo que eu tenha de repente o direito de responder na mesma moeda? Eu fui ofendido e a pessoa não devia ter falado comigo daquela forma, e aí a gente se vê no direito, na razão, de ir lá e devolver a pancada na mesma medida. E a palavra de Deus diz assim, que a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Mas isso não é um mandamento. Não é porque a palavra veio dura que eu preciso devolver com ira. A gente pode fazer diferente disso, porque a gente tem que entender que está todo mundo muito nervoso. Está difícil para todo mundo. Nós estamos juntos nessa. A desunião, o conflito não vai melhorar a situação. Não vai aliviar a nossa carga. Se você tem que ficar em casa, com a tua esposa, com teus filhos, ficar brigado, não vai aliviar. Fazer o muro não vai resolver. E essa mulher já se afastou e o preconceito estava todo nela. Ela falou: olha, você é homem, você veio falar comigo que sou uma mulher, e traz a questão aí que os judeus e os samaritanos não se davam bem. Jesus no verso 9, no verso 10, ele vai dizer assim: Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água. Eu vou dar uma pausa aqui. Jesus, ele começou a frase com uma famosa, parecido com uma famosa expressão que a gente usa: você sabe com quem você está falando? Ele fala mais ou menos assim: se você soubesse com quem você está falando. E se eu trago isso para os nossos dias, para a nossa realidade, ai daquele que solte uma grosseria para o filho do dono de uma empresa. Se você é grosseiro com um empregado, solta uma palavra mal falada para o dono da empresa. No trânsito,
se você fala alguma coisa para uma autoridade. Ai de alguém que mexa comigo, que sou filho do policial, que sou amigo do juiz, que sou dono, que sou. A verdade é que quando nós somos atacados, existe uma tendência natural de que eu me cresça, de que eu me encha de muito de mim mesmo e que eu diminua a outra pessoa, de modo que eu deixe claro para ela, olha, você não sabe com quem você está falando, com o intuito de intimidar a pessoa, de botar a pessoa abaixo de você. Olha, você foi grosseiro comigo e não devia ter sido, porque você é menor do que eu, e nisso, nós vamos pegar todo o nosso grupo de razão, tudo aquilo que a gente acha que tem razão, e vamos colocar no nosso peito, e vai falar assim, olha, você não pode falar assim comigo, porque eu sou maior que você. Jesus, tendo esta resposta mal criada desta mulher, sendo o Filho de Deus, o dono de tudo, o dono da água, o dono do poço, o dono de tudo, fala para ela assim, olha, se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo, você teria pedido água e ele lhe teria dado água viva. Eu quero te fazer o convite. Se arrisque e se aventure a devolver uma grosseria com amor. Pegue todo o material que você tem, que dá para fazer um muro, e construa uma ponte. Faça esse teste. Toda vez que você se sentir ofendido e fala assim, agora eu vou, respire e faça o inverso. As coisas vão mudar. As coisas vão mudar. Quando Jesus vai conversando com essa mulher, e aí leia lá a história, eu não estou aqui querendo dizer que Jesus, por ter recebido essa grosseria dela e ter tratado ela com amor, que ele passou a mão na cabeça dela. Eu não estou querendo dizer aqui que a gente não tem que falar que o errado é errado. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da forma, após se conectar com essa mulher, após fazer a ponte, após chegar próximo dela, após derrubar as barreiras que essa mulher tinha. Ele no verso 16 vai pegar lá na ferida. E de verdade, Jesus já sabia. E é por conta disso que ele entendeu o que é que estava acontecendo ali. No verso 16, ele disse, vai lá e chame seu marido e volte. Essa mulher estava no 6º relacionamento dela. E aí eu quero voltar para o versículo anterior lá, que diz que era meio-dia quando essa mulher foi pegar água. Eu não posso colocar aqui no texto o que não está escrito no texto. O texto não fala nada disso. Mas eu vou chamar vocês aqui para pensarem comigo. Eu sou de uma cidadezinha que fica lá no nordeste de Minas Gerais, se chama Nanuque. Nanuque tem 40 mil habitantes. Nanuque fica ali na bifurcação entre Minas Gerais, Bahia e Espírito Santo. Ela fica bem ali na tríplice fronteira ali desses 3 estados. Em Nanuque, você se bronzeia com a lua. A lua te queima de tão quente que é lá. O sol é muito quente. Nanuque passava um rio, passa ainda, chama Rio Mucuri. Quando eu era criança, o Rio Mucuri, quando chovia muito, ele transbordava e aí a cidade ficava sem água. Né? Incoerente isso, né? Mas quando enchia o rio de água, a cidade ficava sem água, eles cortavam ali o serviço de abastecimento de água. A verdade é que, vez ou outra, eu tinha que ir com a minha mãe buscar água no rio, água para a gente... Ela fervia a água, a gente tomava banho com a água que eu pegava lá no rio. Mas nem, assim, nunca aconteceu, nunca imaginei de eu ir pegar água nesse rio meio-dia. Porque meio-dia é quente demais. Não dá para pegar água, carregar água, meio-dia. Pegava água às 5 horas da tarde. Quando a gente ia pegar água no final da tarde, estava cheio de gente ali na beira do rio. Pegando água, e aí conversava com um, conversava com outro. Mas meio-dia não tinha ninguém naquele rio. Então, se você quisesse ir lá para não encontrar ninguém, com certeza absoluta, eu iria meio-dia. Se eu não quisesse encontrar ninguém. O fato é que essa mulher foi pegar água meio-dia. Quando não tinha outra pessoa ali pegando água, com certeza. A Bíblia não vai falar isso, mas eu quero que você pense aqui comigo.
Não preciso pensar naquela sociedade machista antiga. Vou pensar na de agora mesmo. Como que a gente receberia uma mulher que já pegou 5 maridos de outras? E que está com um 6º agora que não é dela. Vive com um marido que não é dela. Como é que essa mulher... Uma pessoa hoje, como ela vai se relacionar? Não vai ser legal. Exceto que essa mulher carregava ali com ela um trauma e uma dor muito grande de se relacionar, porque ela tinha um problema na área sexual, na área emotiva. Ela tinha uma grande dificuldade emocional por ter se envolvido tantas vezes, ter passado por 5 separações. Já pensou uma coisa dessa? E essa 6ª vai acontecer, porque o marido não é dela. Perceba que a grosseria dela agora a gente começa a entender. O trauma e a dificuldade que ela tinha de se relacionar com alguém e a dificuldade que ela tinha de acreditar que alguém estava preocupado com ela, essa mulher que já tinha sido tantas vezes magoada e ferida. Jesus não está aqui querendo derrubar essa mulher, pelo contrário, está querendo tratar esse pecado para levantá-la. Esse era o objetivo, e aí Jesus vai na narrativa, Jesus vai fazendo este movimento de se aproximar, e a mulher sendo grossa com ele, e ainda assim ele caminhava em direção a essa mulher. De modo que no verso 20, ela traz ali uma questão geográfica, religiosa, política, teológica, de tudo quanto é tipo de coisa, que ela vai dizer no verso 20: nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Essa é uma confusão antiga. Esse reino, ele é dividido, esse reino só teve poucos momentos que teve paz entre o reino de Israel e o reino de Judá, o reino do norte, o reino do sul. Só ali na época de Davi, que teve uma prosperidade grande, esse Reino Unido mesmo, como um só. A maior parte do tempo foi dividido. E essa mulher vem resgatar essa discussão aí política. Gente, me mostrem aí um texto que Jesus entrava numa discussão dessa. Jesus não entrava nesse tipo de discussão, não. Quando vinha o fariseu lá, e a autoridade de quem João pregava, e que não sei o que, Jesus falava, então responde aí qual é a autoridade. O fariseu perguntou qual a autoridade que Jesus pregava, e ele perguntou, então qual é a autoridade de João? Eu não vou responder. Jesus falou, então também não vou responder isso aí não. E embora. Gente, nós estamos vivendo, eu coloquei aqui, debates surdos. Por que é surdo? O que é um debate surdo? Um debate surdo é aquele que você fala, mas quando a outra pessoa está falando, você não ouve. Você só está preparando para responder, e aí você, enquanto ela está falando, você não está ouvindo o que ela está dizendo, e você quer rebater em cima. E a gente está vivendo um país dividido, tudo, qualquer coisa, tem um lado e tem outro, tem lado e tem outro. Isso às vezes está entrando dentro da igreja. Eu vejo programas, eu particularmente não gosto. Coloca ali programas evangélicos, cristãos, coloca ali 2 pastores, pega lá um tema que a Bíblia às vezes nem foi clara, que a Bíblia nem definiu, que você vai discutir aquilo ali, Paulo vai chamar isso de uma questão louca e interminável, porque a Bíblia não definiu. Não falou. Pega 2 pastores, 2 homens de Deus, coloca um de um lado, um de outro, e fica ali 1 hora, 1h30, os dois, e um bate para lá, outro bate para cá, parece um jogo de tênis, e acaba o programa, não chegou em conclusão alguma. Mas eu fico pensando, como que você pode pegar ali uma oportunidade, uma audiência? Jesus não perdia uma oportunidade. Como é que você pega a tua melhor audiência, a tua melhor oportunidade de falar e vai desperdiçar com aquilo que nos separa? Por que a gente não gasta energia com aquilo que nos une? Eu vejo pessoas que têm ali uma certa influência, uma certa proeminência, por exemplo, nas redes sociais, no Facebook. Usa isso para juntar. Usa essa oportunidade, porque Jesus não perdia tempo nem para tomar um copo d'água. Eu fico pensando, às vezes a gente fica naquela discussão, mas será que pode usar rede social? Será que não pode? Eu tenho certeza absoluta que qualquer um desses apóstolos aqui que foram perseguidos e mortos pelo Evangelho, se desse uma rede social na mão desse camarada, ele ia usar, e muito, para pregar o Evangelho. O quê? Então quer dizer que eu pego esse aparelhinho aqui, eu falo para milhões de pessoas, me dá isso aqui agora, lógico. Mas não para ficar discutindo.
questões loucas e intermináveis. Se o fulano é isso, gente, nós não temos que nos matar para defender homem nenhum nessa terra. Nenhum, essa não é a nossa missão. O apóstolo Paulo falou, a gente não tem que se embaraçar com as coisas dessa terra. Nossa missão é pregar o evangelho, falar daquilo que importa. Palavra torpe, que a Bíblia fala, não é só palavrão, é a palavra que não faz diferença nenhuma na vida de ninguém. Eu pego ali a minha rede social só para colocar uma questão, para dividir o povo em 2, em 3 e começar a brigar. Esse é um ano de eleição. Ano de eleição parece que vem uma guerra. Não dá. Jesus não dá muita importância para a questão que a samaritana vem colocar aqui. E olha, Jesus, ele não era teólogo. Ele não era teólogo. Porque teologia é o estudo de Deus, Theos, né? Jesus era o Theo. Ele não era teólogo, ele era Deus. Se fosse para sentar e discutir, Jesus tinha condição de discutir. Fugir de uma discussão não quer dizer que você é fraco, que você não sabe. Simplesmente você opta por, ao invés de construir um muro, construir uma ponte. E se aproximar da pessoa. E aí, quando a discussão é calorosa, sai fora, agradece, obrigado, tá bom, pega o seu banquinho e vai embora. Quando Jesus ouve tudo que aquela mulher tem para falar, ele vai dizer no verso 23 uma coisa que é chamada de conjunção adversativa. A conjunção adversativa, que é o no entanto, é assim, eu ouvi o que você disse, porém, no entanto, outrora, eu tenho uma outra forma de enxergar. Então Jesus ouve. Então não foi uma discussão surda. Ele ouviu tudo que a mulher falou, ele conversa com ela. Mas ele vai dizer assim, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os adoradores, os verdadeiros adoradores, adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Resumindo assim, olha, essa discussão, se é lá no monte, se é em Samaria, se é em Jerusalém, Jesus, o dono do tempo, sabe de todas as coisas, já viu que ia acabar tudo. E daqui a pouco, menos de 100 anos, não ia ter mais Jerusalém, nem Samaria, o Império Romano ia acabar com tudo aquilo ali. Para que eu vou ficar discutindo, gente? Nessa terra nossa aqui, isso aqui daqui a pouco passa. Passa o presidente, passa a pandemia. Não vale a pena. E aí Jesus, já chegando aqui para o nosso final, então Jesus declarou, eu sou o Messias. Eu que estou falando com você, depois de conversar, depois de demonstrar para aquela mulher, olha, eu sou o Messias, eu estou aqui para mudar a sua história. Eu não quero brigar, eu não vou brigar com você. E aquela mulher usou todos os argumentos possíveis para brigar com Jesus. Ela não conseguiu. O amor de Jesus é irresistível e intencional. Ele decidiu te amar, independente da sua rebeldia, da sua grosseria, ele decidiu te amar. E ele falou para ela assim, não adianta você ficar falando esse monte de coisa para mim, porque eu sou o Messias, eu que estou falando com você, eu estou falando com você. Ninguém falava com aquela mulher. E Jesus falou assim, eu sou o Messias e eu estou falando com você. No verso 28 vai dizer assim, então deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo. Só antes de ir para o verso 29, é engraçado que ele sempre destaca que a pessoa deixa alguma coisa, já percebeu? Isso não é à toa, né? Não vou querer criar uma teoria aqui, nenhuma teologia de que era o cântaro. Mas é um negócio assim, a pessoa esquece mesmo de tudo que está ali, né? É como se a gente deixasse o celular, se a gente deixasse a casa, o carro, a gente nem lembrava mais da água que a mulher foi. Ela nem lembrava mais que ia pegar água naquele poço. Ela deixou o poço, o cego lá de Jericó também disse que ele deixou a capa e saiu correndo. Então assim, aquela coisa de a pessoa não pensa em mais nada. Mulher que não falava com ninguém, né? Olha lá, ia no poço sozinha, meio-dia para não encontrar ninguém. O texto vai dizer que ela deixando o cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, agora ela está aí fala em público. Uma mulher que não falava nem com uma pessoa, agora fala para um monte de pessoa. Você já viu, se você quer saber qual foi a formação missionária mais rápida da Bíblia, foi essa aqui. Jesus, olha só quanto tempo ele levou para formar essa missionária. E ela disse para o povo inteiro, venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo?
Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Esta mulher agora está liberta e está falando com todo mundo, está falando de Jesus. Ela nem lembra mais daquele monte de objeção que ela colocou. Ela só sabe, ela não tem nem vergonha mais do que ela do passado dela, porque ela vai falar assim: ó, aquele homem está dizendo tudo que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? E passou credibilidade para o povo. Aquela mulher impactou a sociedade dela, de modo que aquelas pessoas foram para onde Jesus estava. Gente, para encerrar, vamos fazer a mesma coisa que ela. Vamos deixar de lado aquilo que nos separa. Gruda naquilo que nos une, que é a palavra de Jesus. Pega esta energia que você usa para defender homens aí na rede social e defende aquele que morreu por nós, de modo que as pessoas saiam e venham para onde Jesus está. Amém. Que Deus nos abençoe. Obrigado.